Aqui é o melhor lugar que você deveria estar. Amém? Que você poderia estar e que você está. Boa noite, queridos. Graça e paz. Louvor. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai subir de novo. Como é que você está? Você está bem? Espero que estejam todos bem. Amém? Somos um povo feliz, um povo próspero, né? A gente sabe que a gente não depende de circunstâncias para que a gente venha a ser uma pessoa feliz. Amém? Nós somos um povo feliz, independente de circunstâncias. Amém? E antes de começar, eu queria que você curvasse a cabeça para a gente orar. Amém? Senhor Deus, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite. Nós te engrandecemos, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, Pai. Nós cremos e declaramos que pessoas que chegarão a esse lugar, Pai, não voltarão da mesma forma, Pai. Que a Tua palavra ela venha adentrar terrenos, Pai, férteis, que venha dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Nós cremos que a Tua palavra ela não volta vazia. Me usa como canal de bênção nessa noite, na vida dos meus irmãos, para que a Tua palavra seja pregada, Pai. E que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade, Pai. Eu me coloco como canal de bênção na vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, o tema desse mês a gente vai iniciar com o tema oração. E a gente sabe que a oração, para a gente como cristão, é um privilégio. Amém? A oração para mim e para você não deve ser peso. A oração para mim e para você tem que ser um privilégio, né? Oração, a gente sabe que é um ministério, igual o Ministério da Reconciliação. Amém? Os irmãos disseram amém, né? Mas é isso mesmo, o Ministério da Reconciliação não é simplesmente para um grupo de pessoas. É para mim e para você, assim também como oração. Não é simplesmente um ministério. É uma ferramenta que eu e você devemos usar. Amém? É um acesso que o Senhor nos deu. Amém? Então, para a gente é um privilégio. Então, a oração não é simplesmente para o grupo de pessoas que estão vindo aqui na terça-feira. A irmã Deusuíta, irmã senhora conhecida aqui na cidade, estão reunidas aqui com pessoas intercedendo por essa cidade, por essa igreja, por esse povo. Então, oração para a gente, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Como eu falei, não é distinta simplesmente a um grupo de pessoas. É para todos nós. Deus tem um propósito a realizar aqui na terra. Então, eu e você é quem devemos trazer esse propósito aqui para a terra. Nós é quem devemos representar o céu aqui na terra, né? A gente sabe que todos os países têm um embaixador em cada país, né? Então, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem um embaixador dos Estados Unidos. Então, eu e você somos o embaixador do céu. Amém? Então, eu e você temos que ser a resposta do céu aqui na terra. Porque pessoas precisam de mim, precisam de você. Amém? Então, eu e você é quem devemos ser a resposta. Resposta positiva, alinhada com a palavra. Amém? Precisa você abrir, mas lá em 1 João, no capítulo 5, verso 14, diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, nele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fazemos. Sabe, irmãos, que privilégio saber que a gente tem um Deus, que a gente vai orar a ele, e ele nos ouve, né? Eu sei que muitas pessoas acabam utilizando esse recurso da oração no momento da precisão, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam vivendo uma vida de todo jeito e só lembra que existe um Deus no momento que é para você pedir algo para satisfazer o seu próprio desejo, né? Mas diga assim para seu irmão: não é assim que Deus quer que nós tenhamos relação com Ele. A nossa relação com Ele tem que ser contínua, né? Então, a Bíblia diz que se a gente pedir algo de acordo com a sua vontade, ele concede, ele tem prazer. Quem é pai aqui? Então, nós que somos pais, nós queremos alguma coisa ruim para nossos filhos? Imagina o nosso pai. A gente sabe que o nosso pai, ele é bom e nele não há treva nenhuma. A palavra diz isso, que Deus ele é bom e nele não existe trevas. Então, se a gente, às vezes, imperfeito, né, porque a gente não somos perfeitos, justificados, justos, mas nós não somos perfeitos. A gente acaba falhando em algo. Então, está falhando o microfone ou é pressão minha? Então, se
a gente que é imperfeito, a gente quer coisas boas para os nossos filhos, imagina o nosso Pai. O nosso Pai quer que eu e você cresça na graça e na sabedoria da sua palavra. Amém? Então, ter comunhão com Ele é compartilhar e ser influenciado. Né? Então, é você compartilhar algo com o seu pai. Ei, meu irmão, você tem um pai. Né? Embora talvez você ainda não descobriu que nosso Deus não é simplesmente um Deus onde muitas pessoas acham, para mim poder, eu me acho indigno de chegar perante a Deus e pedir. Meu irmão, diante de nossa força nós somos indignos mesmo, mas sabe que Ele deixou um acesso, Ele deixou um caminho, e o nosso caminho é quem? É Jesus. Jesus, que as nossas orações são ouvidas pelo Pai. Então ele quer ter um relacionamento comigo e quer ter um relacionamento com você. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim para que ele cuidasse, Ele deu domínio para que o homem dominasse a terra. A gente sabe que o homem perdeu o domínio, mas a gente sabe também que Deus também, toda tarde ele voltava para poder falar com o homem, para ter comunhão com o homem. Né? Então esse domínio que o homem perdeu foi restituído através de Jesus. Amém? Agora você me diga se não é um privilégio. Porque se não fosse Cristo, me diga como era que a gente ia ter relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, Deus levantava pessoas específicas para ter o relacionamento com Ele, mas Ele não tinha com todos. Né? A Bíblia a gente vai falar, a gente sabe que a Bíblia vai falar de muitas pessoas que, através da oração, conseguiu coisas mirabolantes, até o sol parar, conseguir no Antigo Testamento, igual muitas coisas, mas não é sobre isso que eu queria me atentar nessa noite. Eu queria que os irmãos abrissem lá no Evangelho de Lucas. Lucas 22, 39. Você pode abrir. Amém? Todos abriram, todos acharam? Amém? Lucas 22, 39 diz assim: E saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-lhe deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava. Diga assim comigo, olha, orava. Dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Sabe, irmãos, eu acho que esse é um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus. E orando ao Senhor para trazer uma palavra nessa noite. E o Senhor me direcionou essa palavra. Uma palavra onde a gente sabe que é um dos momentos mais difíceis de Jesus. Onde ele começou seu ministério com 30 anos. Né? Ele passou muito tempo ensinando, fazendo coisas, fazendo milagres, libertando pessoas. Mas ele sempre disse aos seus discípulos que andavam com ele, que o Filho ele veio para pagar um preço, para morrer em nosso lugar. Né? Tanto que Pedro até uma vez repreendeu ele: Não, Jesus, longe de ti isso. Longe de ti é você morrer por a gente. Né? E quando a gente vê isso, se a gente pudesse dar um pouco de Pedro nesse tempo aí, né? Pudesse dar, Pedro, como é que a gente deve uma dívida se você no lugar de Jesus
pagar a nossa dívida, você está sendo um empecilho na vida nossa. Mas Pedro não sabia, Pedro não entendia, né? Então Jesus chega para ele: afaste-te de mim. Tu só falas para as coisas que ele entende, né? Fala como louco, como o diabo, né? O diabo é quem queria impedir aquilo que Jesus veio fazer, assim como ele quer impedir o agir de Deus na minha e na sua vida, né? Porque o papel dele é esse. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor que nos desse vida e vida em abundância, amém? Então, naquele momento, soou um olhar cuidadoso da parte de Pedro, dizer que Jesus não deveria morrer, né? Mas até então eles não entendem. As pessoas não entendem o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus foi pego de surpresa, pegaram ele de todo jeito, mas toda pregação eu costumo dizer: meu irmão, Jesus mesmo foi quem disse: a minha vida ninguém toma, eu a dou. Então, se ele morreu, se ele sofreu aquilo, foi por mim e por você, para dizer para você que você é importante, para dizer para você que você não é mais um coitadinho, como muitas pessoas pregaram, dizendo que você, mas você não passa disso, não passa daquilo. Meu irmão, você é rei, sacerdote, mas não é por conta do que você fez ou deixa de fazer, não, é por conta do que ele fez. É por conta do que ele fez, né? Então, no momento mais difícil da vida de Jesus, naquele momento onde ele sabia o cálice que ele ia beber, o que foi que ele fez? Ele orou, ele foi orar, né? Lá no livro de Marcos, vai falar a respeito da oração dele, bem detalhada, né? Então, a oração do Senhor, a gente sabe que Deus, ele se despiu da sua glória e se fazer em forma de homem, porque muita gente não entende, pensa que, mas aconteceu isso porque Jesus era Deus, tipo como se ele não sentisse dor, meu irmão. Ei, diz que ele se despiu de sua glória e se fez em forma de homem, em forma legal, para pagar o preço por mim e por você. Amém? E no momento crucial da sua vida, ele foi orar. Ele orou ao Senhor para que, se possível, passasse dele aquele cálice. Talvez pode soar uma oração de petição, mas ali era uma oração de consagração. Porque depois ele disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E qual era a vontade do Pai? Jesus sabia para que foi que ele veio, né? Então, irmãos, infelizmente, muitas pessoas acabam declarando que ora e tudo, mas no momento da dificuldade, acaba esquecendo da arma principal do crente, que é a oração. Às vezes a oração, ela vai te livrar de enrascada, que talvez você diga: não, Senhor, pode ficar aqui, que daqui para ali eu consigo resolver com o próprio entendimento. Mas aquele que se apoia no seu próprio entendimento é louco, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele sabia para que veio, né? Ele sabe para que foi que ele veio. Ele veio para morrer, para ser pisado, assim como ele foi. Mas, irmãos, a angústia que ele sentiu na sua alma naquele momento, a Bíblia diz que ele transpirou sangue. Quem trabalha na saúde vai falar umas palavras que eu não entendo, que fala que quando você transpira sangue é quando rompe umas veias dos poros, não sei o quê, que acaba transpirando sangue. É algo que não acontece com frequência. Você conhece alguém que já transpirou sangue? Se você conhece, eu sei que já teve, né? Que existe isso aí. Mas eu não conheço ninguém que já chegou a transpirar sangue. Então você imagina o tamanho da angústia que Jesus passou. E sabe, irmãos, o que é que eu quero dizer com relação à oração? A oração, ela tem que fazer parte da minha e da sua vida, para que nós não venhamos tomar decisões erradas. Amém? A Bíblia diz que Jesus, ele orava a noite toda. A Bíblia diz que Jesus, ao andar sobre as águas, antes dele andar sobre as águas, ele orou. A Bíblia diz também que antes dele escolher seus discípulos, Jesus fez o quê? Jesus orou. Ah, Vinícius, mas Jesus orou para escolher seus discípulos, e por que foi que um traiu? Meu irmão, se tem uma coisa que eu acho lindo no ministério Verbo da Vida, é porque é um ministério que acredita em pessoas. É um ministério que investe em pessoas, porque nem eu e nem você fomos chamados para julgar.
Jesus disse que ele tinha autoridade de julgar, mas ele não veio para julgar. Então quem é eu e você para julgar? O nosso irmão, uma pessoa que chega toda rasgada, toda extrapolada do que o mundo já fez com ele. Mas é porque você não sabe o que foi que ele fez e nem quer saber, meu irmão. Porque o papel de julgar é do diabo. Então eu e você temos que fazer o papel de quem? De Cristo, porque nós somos pequenos cristãos. Então, meu irmão, quando Jesus ele orou para escolher os seus discípulos, ele não orou errado. Judas Iscariotes, ele começou certo. Mas quem sabe que todo cristão não interessa como começou. Não importa como começou, mas o importante é como você terminou. Eu sei que o processo também é importante, mas não importa como você começou. Importa é como você terminou. Infelizmente, a gente sabe que Judas Iscariotes não terminou bem, terminou mal, por quê? Porque ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas. A Bíblia diz que é 30 moedas de prata. Lá, quando Jesus estava, antes de celebrar a ceia, chega uma mulher e derrama o perfume que a Bíblia diz que valia 300 denários. Então Judas, ao olhar aquilo, disse que ali era um desperdício. Não porque ele estava preocupado com os pobres, porque ele disse que por que é que não vende isso aí e dá para os pobres? Não é mais interessante pegar esse perfume bem aí e dar para os pobres, não? Mas ele não estava, a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado era com dinheiro, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Então, a Bíblia diz que ele vende Jesus por 30 moedas. E a gente às vezes parando para refletir, foi pouco, não foi? 30 moedas de prata foi uma mixaria, não foi? E quantas pessoas estão vendendo por coisas tão mais banais do que 30 moedas? Por desejos da carne, por coisas que, mas não tem nada a ver. Isso é normal. Tem até a música que diz, eita coisinha que faz crente se dar mal, tem nada a ver. Isso é normal. O Cristiano é que achava bom essa música. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Então, meu irmão, se aquilo que você faz não condiz com a palavra de Deus, mas não tem nada a ver não, é só uma coisinha. É só um dinheirinho, é só um roubinho, ninguém está nem vendo, Deus está vendo. Assim como Deus viu o seu pecado e perdoou, Ele também está vendo aquilo que você está fazendo hoje. Amém? Então, Deus, ele antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de Pedro dar a resposta dele, que ele era o Filho do Deus Altíssimo, Jesus orou. Antes dele ser levado até a cruz, Jesus fez o quê? Jesus orou, foi aquilo que eu acabei de ler aqui agora há pouco. E na cruz, Jesus também orou. Como assim Jesus orou na cruz? Orou. No momento onde ele estava sendo pregado naquela cruz, ele pediu ao Pai para que não imputasse aquele pecado àqueles que estavam fazendo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Irmãos, agora me diga bem aí, que nível de santidade a gente tem que chegar ao ponto de uma pessoa chegar, dar um tapa na sua cara e você dizer, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Às vezes alguém fala só olha de forma atravessada para você, eu não vou mais para a igreja, porque fulano nem olhou para mim, eu cheguei na igreja, o pastor nem falou comigo. Irmãos, que cristianismo raso é esse? Que você está aqui por conta de pessoas ou por conta de Cristo. Sabe, queridos, o cristão, ele tem que ter em mente que num local onde tem pessoas, vai ter pessoas que pensam de uma forma, pensam de outra, tem problemas. Vai ter pessoas que vai te desagradar. É tanto que a nossa base, o nosso exemplo principal, não é pessoas não, é Jesus. Nós não devemos, é certo que nada errado em você admirar uma pessoa, não, fulano de tal é um grande homem de Deus, é uma pessoa onde a gente deve encostar perto dessa pessoa para que a gente venha aprender. Nada errado sobre isso, irmãos. Mas que a gente não bote nossa expectativa só em pessoas, porque nós pode se frustrar. Pessoas não são perfeitas. Nós sabemos que nós somos santos porque nós somos separados. Porque se a gente falar isso aqui, que nós somos santos lá para fora, vai soar como blasfêmia. Então, quando você diz que você não é digno de ser santo, você está aniquilando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ele diz que ele pagou o preço para que nós fôssemos livres.
Então, pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então, o pecado na vida do cristão, irmão, tem que ser acidente. Pelo menos deveria ser, né? Pelo menos deveria ser. Então, nós não somos perfeitos, mas nós somos justificados, somos justiça de Deus. E oração, para nós, eu quis trazer Jesus, porque, meu irmão, como eu falei no Antigo Testamento, a oração, ela conseguia parar sol, conseguia vencer exército que ao olhar humano não conseguiria, de maneira nenhuma, conseguir vencer. Então, irmãos, a oração ela tem poder. Diga para seu irmão, a oração tem poder. Então, eu e você, meu irmão, temos que, de fato, viver uma vida de oração. Irmãos, e uma vida de oração é o quê? É uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida onde quer dizer que Vinícius, que está bem ali pegando no microfone, é mais íntimo do Senhor do que eu. De maneira nenhuma, meu irmão. A vida com o Senhor é você e Deus. É você e Deus. Não adianta você, mas eu vou dizer que fulano e cicrano é mais santo do que eu, ou fulano e cicrano é menos santo do que eu. Meu irmão, a vida com Deus é individual. Você vai prestar conta diante de Deus de forma individual. Eu e você temos que ter a consciência disso. Se a gente pensasse mais sobre isso, a gente até deixava mais de mão. Muitas coisas que não competem a gente, né? Então, meu irmão, lá na cruz está o sacrifício para pagar o meu e o seu pecado. Estava o sacrifício que foi feito. Mas lá no Getsemane estava a obediência. Lá no Getsemane estava Jesus orando, por mais que ele estivesse aflito com aquele cálice que queria beber. Porque, meu irmão, se você... Isso aqui a Bíblia relata de algo que ele passou, mas eu creio que foi algo bem mais além. Talvez a gente passa de tanto ler, talvez trate como algo normal, mas não foi normal. Aquilo que ele passou, talvez a gente se sente mal em passar uma simples vergonha. E ele foi envergonhado publicamente. Foi cuspido, foi esbofeteado. Colocaram umas vendas nos olhos dele, no momento que levaram ele. Davam um tapa na cara de Deus, tu não é profeta, diz quem foi que te bateu. Chacotearam na cara de Jesus. Chacotearam na cara dele. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Colocaram uma coroa de espinho. A Bíblia não traz muito detalhe, mas imagina bem uma coroa de espinho em tua cabeça. Os espinhos ultrapassando teu crânio. Entrando espinho na tua cabeça. Meu irmão, a ministração de Deus é para trazer de fato mesmo uma, como é que eu posso dizer? Uma consciência de que de fato Cristo fez. Para que a gente venha valorizar mais a nossa intimidade, a nossa oração para com o Senhor. Porque, meu irmão, pode ter sido de graça para mim e para você, mas custou um preço caro para o Senhor Jesus. O preço foi caro, foi preço de sangue, que nem eu e nem você conseguia pagar. Uma porque que perfeição nós tinha? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não pecou. Ele nasceu em forma humana, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Né? Ele convivia dentro de casa juntamente com seus irmãos. Seu irmão Tiago, a Bíblia diz que seu irmão Tiago, que era para ser irmão dele, o irmão de Jesus não cria nele, não. A Bíblia diz que o irmão de Jesus não cria nele. Veio crer nele depois que o quê? Depois que ele ressuscitou. É tanto que depois foi até um pastor. Então, as pessoas que eram para crer em Jesus naquele tempo, que eram os de sua casa, não cria. Aqui no Getsemane está falando a respeito de um Tiago, mas esse Tiago aqui não era Tiago irmão, não era Tiago, filho de Zebedeu. Amém? Então, meu irmão, a intimidade para com o Senhor não é para descobrir a nossa vontade, é para descobrir a vontade de Deus. É tanto que lá na oração que é mais conhecida como a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita o quê? A minha vontade? Seja feita a tua vontade. Então a vontade do Senhor tem que ser estabelecida aqui na terra. De forma que eu e você temos que ser canal, para que a vontade do Senhor seja estabelecida aqui nessa terra. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2 diz assim: meus irmãos, considerem
por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe, irmãos? Talvez você pode até sorrir de mim, do que eu vou falar, mas nós somos provados todos os dias. Mas como assim, Vinícius? Provados todos os dias? Não é pelo Senhor não, meu irmão. Nós somos provados todos os dias, sabe para que é? É para nós renunciar à nossa carne. Porque a nossa carne ela sempre vai militar para as coisas erradas. Mas quem sabe que Deus, Ele é Espírito. Essa carne aqui ela vai voltar para o pó. Nós cristãos, quando nós subir, nós vamos receber o quê? Um corpo glorificado. Então a vontade da carne, meu irmão, ela tem que ser mortificada. E mortifica a vontade da carne através de quê? Através da oração e da leitura da palavra. Então quando a gente renova a nossa mente, a gente vai mortificando a carne. E na medida que a gente vai alimentando a nossa carne, o nosso espírito vai amortecendo. Então a gente aqui decide a quem a gente vai alimentar. Se a gente alimentar mais a carne, a gente vai pender para as coisas da carne. E as coisas da carne você já sabe o que é. É prostituição, vou falar é tanta coisa que... Lá em Pedro 2:12 diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês têm a Deus no dia dele. No dia da intervenção dele. Tem outro microfone aí não? Eu vou ler novamente. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Diga, isso aqui é para mim. Viva no mundo de maneira exemplar. Para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Irmãos, aquilo que a gente faz não é para glorificar a gente, não, é para glorificar o Senhor. Então, cristão é o quê? O pequeno Cristo. Então, a gente sabe que se a gente está ligado à árvore, a gente tem que dar fruto. Né? E sabe, irmãos, já foi falado aqui a respeito de você de você defender o seu irmão. Você tem que defender o seu irmão. Ah, você tem que defender o seu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Primeiramente, o irmão, eu e você, temos que ser exemplos. Como é que eu vou falar de uma pessoa que compra e não paga, e a pessoa diz que aquela pessoa é veaca, eu vou dizer, não, que conversa é essa? Aquela pessoa ali é crente, não é veaca não. Como é que eu vou discutir diante de fatos? Então, para mim defender você, você tem que fazer por onde? Se alguém chega para mim e fala a respeito de Sandro, ah, mas Sandro não se envolve nada aqui, não. Se envolve em nada, não faz nada, não sei o quê. Aí sim, aí eu vou ter a autoridade de dizer bem assim, como assim, Sandro? Não faz nada. Vem aqui de 15 em 15 dias, 2 horas da tarde, juntamente na faxina. Pode vir aqui de 15 em 15 dias que tem faxina, ver qual é o dia que Sandro faltou. Eu não conto uma vez que Sandro faltou numa faxina aqui. É para a glória dele? É não, meu irmão. É porque ele entendeu. Ele entendeu que ele não precisa simplesmente pegar um microfone aqui e vir aqui mostrar para vocês a palavra para dizer que ele é crente, não. Cada um tem seu chamado. Né? Cada um tem seu chamado. Você pode não ver ele aqui pregando. Mas ele nos bastidores. Eu estou falando isso aqui é para engrandecer o nome dele? Não, meu irmão. É para dizer bem assim, que se alguém chegar para falar de Sandro, eu posso falar com autoridade e defender ele. E dizer bem assim, não, Sandro não. Você está enganado. Você está enganado da pessoa dele. Se alguém chega para mim e dizer, rapaz, o pastor Cristiano está me devendo aqui, ele passou aqui e me comprou aqui tal coisa e não me pagou. Eu posso chegar e dizer bem assim, rapaz, tu está enganado. Fala com ele, ele não está sabendo dessa dívida aí não. Por quê? Porque eu sei quem é cristiano. Eu sei quem é o pastor Cristiano. Então, quando você quer que pessoas defendam você, faça por onde? Nós temos que se manter irrepreensível no meio de pessoas. Ah, mas é porque eu tenho que defender. Você não deve falar mal. Você não deve falar mal de ninguém.
mas também para que você também defenda a pessoa, também tem que fazer por onde. Até mesmo porque você não está carregando simplesmente o nome de igreja. Você está carregando o nome de cristão. Porque quando você faz alguma coisa errada, não vai dizer bem assim, é fulano e tal. Não, oxe, foi os crentes. Então existe uma responsabilidade que eu e você carregamos. Não quer dizer que nem eu e nem você somos perfeitos, não. Não quer dizer que eu e você somos perfeitos, não. Mas que nós temos uma responsabilidade, nós temos, de carregar o nome de cristão. Amém? E para que a gente venha carregar o nome de cristão, para que a gente venha fazer aquilo que é correto, a gente tem que estar alicerçado na palavra, em constante oração, em constante comunhão com o Senhor. Amém? Deixa eu voltar para cá, que eu já estou lá na... O Senhor falou. Então, talvez você já deve ter ouvido aquela música de Rafaela Lino e não ter prestado atenção naquela letra que diz bem assim, de dentro para fora existe favor, de dentro para fora existe poder. Sabe, irmãos, quando eu e você aceitamos Cristo como o único suficiente Salvador, a nossa mudança começa de dentro para fora. Mas Deus conhece o meu coração. O que o povo acha sobre mim não importa. Não importa se você estiver fazendo o correto. E não importa se alguém estiver te julgando pelo teu passado. Porque a Bíblia diz que o passado o Senhor pega e joga no mar do esquecimento. O diabo é quem quer jogar na cara. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor como único e suficiente Salvador, não quer dizer que você é perfeito. Mas existe algo chamado metanoia, mudança de mente, mudança de rota. Mudança de rota. Então existe uma responsabilidade. Então a gente sabe que a gente vai conhecer a árvore é por o quê? Pelos galhos, é pelos frutos. Porque a árvore verde em todo canto você acha. Naquela árvore bonita, verde. Eu não sou muito bom de conhecer a árvore não. É porque eu nasci no sertão, né? Mas não sou muito bom de conhecer. Eu só sei o que é pé de catingueira, pé de juazeiro, essas coisas, mas... pé de manga. Então a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Então o nosso fruto, já dizia o general aqui, vocês passaram aqui praticamente, vocês não, a gente passou praticamente 2 meses escutando aqui um anúncio de um evento dos homens que ia ter em Araripina, que ele falava assim, que conversa é essa de que não importa que o povo pense sobre você? Importa sim, importa. Como é que eu vivo uma vida toda errada lá fora, e quando eu chego aqui me poder falar a palavra, o irmão que está visitando vai receber? Vai não, meu irmão, vai não. Talvez ele pode olhar para o seu passado e querer te julgar pelo teu passado, mas isso aí não tem nada a ver não. Mas o teu presente tem que condizer com a conduta cristã. Amém? E para que a gente tenha uma conduta cristã, a gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Comunhão como? Uma vida de oração. Sabe, irmãos, oração, vamos supor que aqui existe um rio. Existe um rio, e esse rio, ele vai te trazer vários benefícios, mas você não tem acesso a esse rio. Aí vem Jesus, sofre aquilo que eu acabei de ler ali, e faz o caminho para que esse rio... Irmãos, onde passa um rio tem vida. Não sei se você já prestou atenção, mas onde tem água, onde passa aquele rio, existem plantações, né? E tem vida. Então, Jesus pega o rio e dá acesso para mim e para você. Para mim e para você. Então, a oração, irmãos, é um acesso. A oração é um acesso. Sabe, irmãos, tempo que eu botava água de pipa, até água de pipa eu já coloquei. Tem locais que para que o caminhão chegue a determinado lugar, tem que ter o acesso, tem que ter uma estrada. Sabe, irmãos, a oração, ela cria acessos. A oração, ela vai criando acessos. Criando acessos como? É através de quê? Através da palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa cidade sendo alcançada com a Tua palavra. Pai, obrigado pelo meu vizinho que tem me perturbado, mas eu declaro esse vizinho reconhecendo a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, obrigado, Senhor, porque eu declaro essa cidade, Pai, tendo um reviravolta de forma positiva. Pai, obrigado pela vida do meu irmão que está desempregado. Obrigado por uma porta de emprego chegando na vida dele. Sabe, irmãos, eu e você temos que se colocar na brecha. Se colocar na brecha como? Trazendo o céu para a terra. Alinhado com a vontade de quem? Com a vontade do Pai. Amém? Então,
a oração de intercessão, irmãos, é a gente, eu e você, se colocar na brecha. Para que a vontade de Deus se estabeleça, sabe? Moisés, ele se colocou na brecha várias vezes em favor do povo. O povo só fazendo o que era errado, fazendo o que era errado, fazendo o que era errado. E Moisés se colocava na brecha diante de Deus para orar pelo povo. Né? Então eu e você devemos se colocar na brecha também para orar por pessoas que estão precisando, para pessoas que se alimentou da palavra e hoje não está juntamente com a gente. Nosso papel é de quê? Não é de criticar, não. Não é de jogar condenação na vida deles, não. É de orar para que a palavra chegue até aquela pessoa, o Espírito Santo convença ele a voltar para os caminhos do Senhor. Porque a gente sabe que a oração, irmãos, ela tem acesso, mas acesso tem quem é filho. Acesso, escuta o que eu estou dizendo, se você não prestou atenção naquilo que eu falei até agora, escuta isso que eu estou falando. Sou meio gaga assim mesmo, mas é assim mesmo, viu? Acesso tem quem é filho. Acesso tem quem é filho. Eu e você somos o quê? Somos filhos. Nós somos filhos pelo nosso merecimento. Mas escutando. E sabe, irmãos? Aleluia. Agora aí o negócio agora mudou. E sabe, irmãos? Como foi difícil, voltando para a palavra, como foi difícil para Jesus, no momento onde ser traído por um dos seus discípulos, né? Foi traído por um beijo. Né? Um beijo é prazeroso, mas o prazer que vem do diabo gera terror. O prazer que vem do diabo gera terror. É melhor sofrer angústia com Cristo do que o beijo do diabo. É melhor sofrer angústia com Cristo do que o beijo do diabo. Ah, Vinícius, mas que tipo de angústia? Talvez a angústia que pode chegar para você pode ser uma renúncia. Pode ser uma tentação onde seus olhos estão brilhando. Ah, mas é um relacionamento. Ah, mas assim, é uma pessoa tão boa. Não tem nada de me envolver. Não dá nada. É melhor uma semana, um mês de angústia, do que você quebrar a cara lá na frente por o beijo do diabo. Porque que junção tem entre luz e treva? Nenhuma, meu irmão. Então, muitas pessoas têm se perdido na prova. Vinícius, que prova? Na prova das suas próprias vontades. Na prova dos seus próprios desejos. E quando está passando por a consequência, dizer, estou na prova. A prova não, meu irmão. A prova foi lá atrás. No momento onde você deveria ter renunciado àquilo, porque não é da vontade de Deus. Hoje, às vezes, pode ser consequência. Sabe, irmãos? Esses dias alguém me falou a respeito de um relacionamento, da pessoa que tinha com uma pessoa errada, que a gente sabia que não dava certo, né? E essa pessoa, o argumento que essa pessoa deixou a outra, o argumento dele era que, não, ainda sou novo, eu quero curtir a vida, e esse negócio de ser crente não deu muito certo, não. Esse negócio de ser crente só atrasou minha vida. Esse negócio de ser crente atrasou foi muito minha vida. E eu acho que vocês já até ouviram uma piada de um rapaz que fala a respeito, rapaz, eu já fiz de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, mas uma das coisas mais difíceis que foi para mim foi ser crente. Porque o cara não podia roubar, o cara não pode roubar, o cara não pode fazer nada. Sabe, irmãos? Eu vou te dizer um negócio. Aquilo que começa errado, não tem como Deus colocar a mão e abençoar, não. A não ser que aquela pessoa, ela se converta dos seus maus caminhos. É algo raro de acontecer. Estou falando relacionado a relacionamento entre homem e mulher. Mas se tem algo errado, Senhor, abençoa isso aqui. Sabe, irmãos? Deus, Ele não vai colocar a mão naquilo que você está errando por consciência própria, não.
Você tem que ter consciência de que aquilo que você faz tem consequências, né? Então, quando ele falou, que disse que depois que eu vou curtir minha vida, porque depois que eu fui ser crente, eu só atrasei minha vida. Mas sabe por que foi que ele atrasou a vida dele? Porque ele não entendeu o que é de fato ser cristão. O que é de fato ser cristão. Ele até chegou na igreja, ouviu a palavra, talvez entregou a sua vida para Jesus, mas não quis mortificar a sua carne. Talvez ele só teve um desmaio. Ele não morreu, ele desmaiou. Porque quando Nicodemos chegou para Jesus e perguntou a ele: o que necessita eu para ter a vida eterna? Ele disse: é necessário que você nasça de novo, morra e nasça de novo. Mas como assim? Como pode eu, depois de velho, nascer? Sabe, irmãos, quando você nasce de novo, você mortifica a sua carne. Muitas pessoas estão vivendo em locais da maneira que quer, do cristianismo que quer, porque não quer largar a sua prática pecaminosa. E o evangelho, irmãos, é feito também de renúncia. É feito de renúncia. Uma das coisas, das doutrinas básicas da igreja, a primeira é o quê? É arrependimento de obras mortas. Então você primeiramente tem que se arrepender. Tem que ter o entendimento de que você tem que se arrepender para você alcançar a misericórdia do Senhor. Sabe, irmãos, é algo tão grande que Jesus fez por nós naquela cruz. Foi algo tão grande para pessoas trocar por algo tão temporal. Porque tem muitas pessoas que até dizem: eu vou viver a vida intensamente, porque a gente só vive uma vez. A gente só vive uma vez. A vida é curta. Sabe, irmãos, o cristão que falar isso aí está errado, porque a vida não é curta, não. A vida é curta para quem não tem vida. Eu e vocês, negócio de vida é curta, não. Quando nós passar dessa vida para outra, que a gente morrer tirando essa carne aqui, existe vida lá nos esperando. Existe vida nos esperando. Então, como é que a vida para mim e para você é curta? A vida para você, para mim e para você é eterna, e para eles também é eterna. Só que, para a gente que temos a vida, nós vamos viver. E infelizmente, quem não aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, a gente sabe qual é o destino. E não é vontade do Senhor. A vontade do Senhor, meu irmão, eu vou dizer bem aqui para a gente finalizar, eu vou dizer qual é a vontade do Senhor. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, eu queria que vocês projetassem aqui Ezequiel 33, 11. Vai tocando alguma coisa aí, pode tocar que já estou finalizando. Para não... Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Aqui quem está falando não é eu, não. Aqui quem está falando é o Senhor. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a verdadeira vontade do Senhor. Essa semana eu parei e fiquei me perguntando de algo que a gente, às vezes, a gente até canta: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Talvez a gente, às vezes, até vê uma catástrofe, vê coisas que estão acontecendo no mundo, porque o mundo, de fato, está de cabeça para baixo. Porque o mundo jaz o maligno. E a gente acaba dizendo: Maranata, Senhor. Maranata, vem. O que a gente tem feito? O que a gente tem feito para que pessoas se converta dos seus caminhos e viva? A gente tem feito nossa parte para que a gente venha cantar, venha declarar Maranata? Pessoas estão esperando por respostas, e eu e você somos a resposta. Eu e você somos a resposta. Não quer dizer que você está errado em cantar isso aí, não. Estou falando de algo que foi tratado comigo de forma individual. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? E para finalizar, lá em 2 Pedro 3, 9 diz: porque talvez muitas pessoas, eu vou lá para essa igreja de crente que sempre fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Jesus nunca volta. Eu não sei se você já ouviu, mas pessoas já falaram isso aí para mim, desde quando eu me entendi de gente que Jesus está voltando e nunca voltou. Olha o que é que 2 Pedro 3, 9 diz assim:
Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, irmãos, o Senhor espera que pessoas cheguem ao arrependimento. E nosso papel como igreja não é de julgar, é de orar, é de pregar. Entendeu? De pregar com o quê? É com palavras? Não, com nossa vida. Você pode pregar com sua vida mesmo. Pessoas podem ser alcançadas através de uma atitude que você toma. Pessoas podem ser alcançadas e dizer bem assim: rapaz, mas como assim? Tu achou esse dinheiro bem aqui e tu podia ter ficado com esse dinheiro, mas tu procurou foi o dono. Como assim? Pessoas vão ver que tem algo diferente em mim e você. Pelo menos deveria ter. Né? Então eu e você aqui somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E o sal, quando ele se não serve para dar gosto, ele serve para quê? Para ser jogado fora e ser pisado. Eu e você não fomos chamados para ser pisado. Nós fomos chamados para ser resposta. Amém? E para que nós venhamos ser respostas na vida dos nossos irmãos, a gente tem que estar alinhado com a palavra. Alinhado como? Alinhado em oração. Alinhado em concordância com a vontade do Senhor. Amém? E nessa noite, para a gente finalizar, eu queria saber se você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, e você nunca fez uma decisão por Cristo nessa noite, é uma oportunidade para você de sair da condição de criatura e a partir de hoje ser chamado de filho. Sabe, irmãos, quando chegou para mim esse convite, a primeira vez que eu ouvi a palavra, foi algo que eu fiquei relutante. Mas como assim? Porque até então eu era filho de Deus. Eu era filho de Deus. E ai daquele que dissesse que eu não era filho de Deus, para mim era uma afronta. Mas quem diz que a pessoa que não aceita Cristo não é filho de Deus, não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. A gente passa a ser filho quando a gente entende. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você quer passar da condição de criatura para filho nessa noite? Se você quer, se você está aqui, você pode levantar uma das suas mãos que eu vou ter o prazer, o privilégio de orar pela sua vida. Eu sei que é algo que tipo, você pode estar achando, quem Vinícius pensa que ele é? Sabe, irmãos, eu sou um instrumento do Senhor para agregar alguma coisa na sua vida. Eu quero servir a você. Eu não quero de maneira nenhuma ser maior do que você. É tanto que antes de acontecer isso aqui, antes de acontecer essa oração no Getsemane, os discípulos estavam brigando, estavam discutindo para saber quem era o maior. O maior é eu, o maior é fulano, o maior é ciclano. Acho que Pedro calou tudo na hora que ele disse: rapaz, quem foi que você que andou sobre as águas? Acho que os discípulos disseram: rapaz, não, então vamos parar por aqui que... Aí vem Jesus e diz: ei, vocês estão brigando por quê? Quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? É claro que é aquele que está à mesa. Mas Jesus diz: ei, eu estou aqui para servir vocês. Então ele nos deu um exemplo de servo, para que eu e você não venha querer ser melhor do que ninguém. Que nós venhamos ser grandes no Senhor, servindo ao Senhor, servindo pessoas. Eu quero ser útil na sua vida. Amém? Tem alguém que quer aceitar o Senhor nessa noite como único e suficiente Salvador? Que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. A igreja vai estar aqui de portas abertas para lhe receber. A gente sabe que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação. E a gente sabe que ter comunhão com o Senhor, eu e você cristão, é de extrema necessidade, é uma prioridade. Então quando eu e você formos orar ao Senhor em forma de petição de algo, se encha da palavra. Se encha da palavra. Sabe? O Wilson ele entende muito, ele entende de elétrica, é a área dele. E quando ele vai defender algo, alguma tese relacionada à elétrica, ele vai usar o quê? A norma. Ele vai usar a NBR 5410. A NBR 5410, que é acho que é um livro gigante, que vai falar a respeito das normas de elétrica. Quando você for orar ao Senhor, se encha da palavra. Para que você não ore
segundo a sua vontade, mas que você ore segundo a vontade de Deus. Porque quando você ora segundo a vontade de Deus, meu irmão, pode orar dando ação de graças. Porque se não se manifestou, mas vai chegar. Vai chegar. O pastor Nino falou aqui domingo. Eu vejo uma pequena nuvem. A nuvem pode ser pequena, mas pode crer que vai chegar. Já chegou pelos olhos da fé. Amém? Você foi abençoado nessa noite. Amém? Que você, de fato, venha refletir sobre esse acesso que o Senhor nos deu. Oração, irmãos, é privilégio. Para mim e para você. Oração é um acesso de um rio que tem muitas bênçãos para agregar na minha e na sua vida. Então basta a gente pedir. Jesus até disse: vocês não recebem porque vocês têm pedido mal. Vocês têm pedido para satisfazer seu próprio ego, seu próprio prazer. Peçam, porém, para engrandecer o nome do Senhor, que já chegou. Amém?